O que devemos fazer com a energia sexual? Pergunta uma pessoa. O tibetano diz que a gente não deveria pensar nisso. E o que acontece se você nem pensa nisso? Como ele diz, nem pense nisso. O que acontece? Parece que se a gente nem pensa nisso, ela vai subindo naturalmente pela coluna. Porque você não está se ocupando dela, então ela vai subindo, 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 subindo. E à medida que ela vai subindo, ela vai ativando certos núcleos do nosso corpo, ou do nosso corpo etérico também. Então vai subindo. E isto deve também ter um reflexo nos núcleos do nosso corpo astral e nos núcleos do nosso corpo mental. Porque nós também não temos só este corpo, que a gente considera o único. Nós temos 7 corpos. E quando a energia sexual vai podendo subir neste, naturalmente pela coluna, se você não se envolve com ela, ela vai subindo, 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 e ela é criativa, ela se torna criativa. Ela deixa de ser procriativa para se tornar criativa. Mas para isso você precisa deixar ela subir. Então ela vai sendo atraída pelos centros da cabeça que se dão conta de que aquilo está subindo e eles então também começam a atrair. E à medida que ela vai subindo, ela vai estimulando áreas que não estavam preparadas para a criatividade. Então, quando ela passa, por exemplo, pelo plexo solar, quando ela passa pelo centro cardíaco, passa pelo centro da garganta, no centro da garganta, que é o centro da criatividade, se ela chega aqui, ela faz um grande trabalho que jamais nós poderíamos fazer em matéria de criatividade se ela não chegasse aqui, se ela continua lá embaixo. Então ela vai subindo e vai estimulando vários pontos, vários núcleos do nosso ser com a sua força criativa. O fato desta energia subir e se tornar criativa, ela não impede que nós participemos do processo de procriação, se isto for o nosso caso. Claro que se a energia vai subindo e vai se tornando criativa, o nosso interesse pela procriação vai se dissolvendo. Por isso o tibetano diz, nem pense nisto, porque você tem que se tornar criativo. Agora, se houver necessidade de um ser realmente criativo e superior tiver que procriar, porque não deixa de ser uma grande oportunidade para uma grande alma vir para a encarnação através de um ser criativo e superior, nós não calculamos o valor destas coisas, nem pensamos nisso, nem pensamos nessas coisas. Mas isto é assim. Então vocês veem que situação está a nossa educação, em que ponto está a nossa educação oficial, em que ponto está. Então aí isto vai subindo pela coluna e isto não impede que se você tiver como tarefa trazer alguma alma para este mundo, trazer uma alma para a encarnação, não vai faltar a você a energia da procriação, não vai faltar. Porque esta energia é sábia. E quanto mais ela sobe, quanto mais ela desenvolve, mais sábia ela é. Claro que um ser que está com energia já lá em cima, um ser que é criativo, ele vai se ocupar de procriação só quando estiver a serviço. E não vai procriar porque quer. Ele vai procriar como serviço. Porque o destino da humanidade, as outras etapas da humanidade, não serão usando energia procriativa deste modo. O nosso processo de colaborar para que a espécie prossiga não será igual ao que acontece hoje. E os intraterrenos sabem disso, porque lá não há energia sexual, lá não há nada disso e os intraterrenos continuam. E isto para nós pode ser considerado um mistério. Como é que continuam se não há isso lá? Está nos mostrando que nós podemos continuar de outro jeito. Mas nós não temos ainda um contato com eles
para irem nos instruindo sobre isso, ensinando como deve ser a nossa consciência desenvolvida para que isto mude na humanidade. É muito cedo para isto mudar da humanidade, diga-se de passagem, muito cedo. Mas um dia vai ter que mudar. Vai ter que mudar porque à medida que esses níveis de humanidade no qual nós estamos forem resolvendo certas coisas de um ponto de vista mais espiritual, isto faz com que todos os níveis de humanidade deem passos. Porque a humanidade são vários núcleos, vários níveis, todos como uma corrente, todos coligados. E o dia que na superfície da Terra se resolver este problema da criatividade superior, muitos elos dessa corrente humana irão com um ritmo mais acelerado. Porque aqui na superfície, principalmente este plano, principalmente este setor da energia criativa é bastante comprometido. Bastante comprometido pelo desejo, bastante comprometido pelo instinto, bastante comprometido pelo egoísmo, bastante comprometido pela exaltação do ego, do estado físico das pessoas, enfim, é uma coisa muito retrógrada. Mas isto não quer dizer que vá ser sempre assim. Isto é uma forma de procriação que está muito bem no reino animal. E que ela aconteça no reino animal e no reino humano de forma muito semelhante, isto não é um bom sinal para o reino humano. É sinal que deve ter um atraso aí em algum setor da consciência. E qual é a diferença, pergunta outra pessoa, entre reprimir a energia sexual e manter a energia sexual controlada? A gente diz que está reprimindo quando existe desejo. Sempre que existe desejo, você está reprimindo em algum grau. Se não existe mais desejo, então você está encaminhando para outras finalidades. Aí é o desejo que conta. Se existe desejo, você precisa reprimir, você precisa controlar. Se não existe mais desejo, esta energia vai circulando, vai subindo e você não precisa cuidar mais disso. O ponto é o desejo. Por isso que o Buda dizia para todos que o principal é não ter desejos. Ele não falava de sexo, não falava de nada. Ele falava cuidado com o desejo. Vai abolindo os desejos, vai transcendendo os desejos, porque os desejos são realmente a causa de tudo. Agora, este é um treinamento e nós precisamos ter a intenção firme de fazer este trabalho. Nós teremos que dar permissão para que este trabalho se faça. Então é só, tudo aquilo que você deseja, não é só sexo não. Se você deseja uma laranja, uma banana, se você deseja andar de automóvel, qualquer coisa que você deseje, você olha aquilo e faça um trabalho ali. Porque aí esta energia vai subindo, esta energia vai se desenvolvendo, vai sendo canalizada. Mas é o desejo de um modo geral, não é só nesse campo não. Porque esta energia criativa que sobe e depois vai para a garganta e faz com que você componha músicas bonitas, faz que você pinte belos quadros, faz que você tenha filhos sadios, tudo porque isto subiu para a garganta. Então é muito importante ver os desejos. E como trabalhar a sublimação desta energia. Esta energia vai sendo sublimada, não é quando ela é tratada diretamente. Você esquece essa energia, ou se ela se apresenta, você diga bom dia para ela, diga boa noite para ela e mande ela de volta. Você não dê importância para os movimentos desta energia. E ela vai sendo sublimada é quando você pratica ações altruístas e positivas. Quando você é altruísta, quando você serve,
quando você pensa mais nos outros do que em você, quando você está a serviço desinteressadamente, aí esta energia começa a ser sublimada. Mas aí você não pode estar com a mente nela. E você também não pode estar com a mente de forma muito demorada nas coisas materiais. Nas coisas materiais a mente passa assim voando, só para ver do que se trata e o que deve fazer e vai para cima. A mente não deve se deter mais do que é necessário nas coisas materiais. Então, se a mente não fica presa às coisas materiais, e se as nossas ações são desinteressadas e altruístas, isto vai sublimando a energia sexual. Isto vai sublimando esta energia criativa. E uma pessoa está perguntando: como faço para transmutar uma energia doentia que se aloja no meu chakra sexual, que é fruto do mau uso que eu fiz disso em encarnações passadas e também na presente encarnação? Sempre que nós colocamos a mente em um tema evolutivo, a energia sexual tende a ser resolvida. Então você não vai resolver a energia sexual lá no chakra sexual. Você vai colocar a sua mente em temas evolutivos e aí a sua energia vai subindo. Se você tem uma certa dificuldade para criar isto só com a sua mente, você pode ouvir os nossos CDs. Todos os nossos CDs contêm esta energia que ocupam a mente com leis espirituais, de forma que você, pelos títulos, vai escolhendo CDs que todos eles fazem o mesmo trabalho. Agora, quando você tiver já ouvido alguns CDs, você pegue um livro chamado A Vida Impessoal. E aí você estuda esse livro, não lê assim por alto. Você estuda esse livro, vai estudando este livro. Que antes de você chegar ao fim, você já está em outra situação, com respeito a tudo isso. E se a pessoa que teve uma vida sexual muito intensa e agora se encontra exaurida, como pode se recompor? É com abstinência? Bem, abstinência é óbvio. Para você se recompor, se está exaurido, a abstinência é básica. Agora, mais importante do que a abstinência é você não pensar nisso. Cada vez que você pensa que está exaurido, cada vez que você pensa nessa atividade, cada vez que você coloca a mente nisso, você continua se exaurindo. Então, a atividade sexual, se te exauriu, você não pense mais nisso, porque cada vez que você pensar, você continua se exaurindo. Então, isto se equilibra você tirando a mente disto, você não pensando nisto, você substituindo todo o pensamento sobre isso por outros pensamentos. E claro que com abstinência, para que as coisas voltem ao equilíbrio. É a primeira vez que venho à Figueira e não notei casais evoluindo aqui. As hierarquias espirituais falam o quê sobre sexo? Bem, a proposta aqui é nós estarmos disponíveis para a energia procriativa se elevar e vir se desenvolver nos centros superiores do corpo e não lá na área da procriação. Então esta é a proposta aqui. E é uma proposta que muitos seguem. Mesmo depois de terem procriado, muitos seguem esta proposta e procuram elevar esta energia para os centros superiores e para o alto da cabeça.
Subentende-se que as pessoas que ficam estáveis aqui estejam trabalhando isto. E que as pessoas que estejam estáveis aqui possam ficar no controle desta energia por mais tempo. Porque há pessoas que podem por um tempo limitado, outras podem sempre, e outras podem por um tempo muito curto. Para a pessoa estar aqui estável, ela precisa se medir e ver se ela pode estar aqui controlando esta energia e fazendo o trabalho desta energia ascender. Então, como o trabalho é este, e como aqui nós estamos todos conscientes disso, mesmo aqueles que vivem fora e que têm outros esquemas de vida, aceitam, enquanto estão aqui, trabalhar isto e não usar o seu próprio sistema de vida neste terreno aqui dentro. Então, isto é uma coisa muito bem combinada e isto aqui é um padrão aqui dentro. Se isto é uma coisa já estabelecida como uma dos pontos do trabalho, se nós formos seguir as instruções dos mestres ascensionados, quando você está trabalhando uma coisa destas, é melhor você nem falar nisto, segundo o tibetano. Então, se você está trabalhando a elevação desta energia para os centros superiores, se você está trabalhando isto, você não deve nem pensar nisto, que dirá falar. Porque cada vez que você fala nisto, ou que você pensa nisto, a energia desce. A energia não se mantém ali. Precisa que você já esteja muito treinado para você pensar e falar nisso e ela não descer. Isto é uma instrução para aqueles que estão trabalhando isto. Então, não há porquê nós estarmos aqui repetindo este tema, desenvolvendo este tema e lembrando isto para as pessoas, porque isto é contraindicado. No momento em que a gente se lembra disso, a energia já desce. Então aqui deve ter uma forma de nós não tratarmos desse assunto. Agora, aqueles que precisam tratar desse assunto, aqueles que precisam trabalhar isso de outro jeito, são livres, não é? Porque nós não temos aqui nenhum compromisso de datas fixas para permanecermos aqui. E não deve mesmo haver repressão. Não deve mesmo haver repressão, mas isto cada um é que tem que ver lá consigo. Se ele não consegue controlar, então ele tem que procurar uma outra forma. Procurar um outro ambiente, procurar um outro local físico para trabalhar as suas coisas. De forma que isto aqui é muito claro. E aqueles que vêm aqui e entram nesta energia podem ter a oportunidade de experimentar uma situação nova, porque esta energia é bastante diversa de uma energia onde todos os centros etéricos estão funcionando, cada um no seu nível. Então, se esta energia está sendo elevada, se esta energia não está no baixo diafragma, isto cria uma aura entre as pessoas um pouco diferente. Isto cria um ambiente energético diferente. E aqueles que não estão habituados, que estão habituados num ambiente onde a energia é desenvolvida de outras formas, aqui podem ter alguma experiência de contato. Então, nós que estamos aqui, temos uma certa responsabilidade em manter esta vibração, inclusive por causa dos outros que chegam aqui e que precisam ter nesta vibração uma experiência, uma referência do ponto de vista energético. E isto pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Então não há nenhum preconceito contra o uso do sexo. O que há é um trabalho estabelecido, um trabalho que nós optamos por ele e que não são muitas pessoas dispostas a fazer esse trabalho. De forma que cada um que se comprometa consigo a fazer essa experiência, a fazer esse trabalho, deve ter o apoio necessário
deve ter o apoio necessário. E segundo o tibetano, o maior apoio é não se falar nisso, é não pensar nisto. E deixar a coisa lá com as melhores forças do indivíduo, não chamar a atenção para isto. Se ainda não vivemos no futuro, quando seremos andrógenos, por que não viver no presente como seres sexuados? Porque vamos estar antecipando eliminar o sexo. E não é o ato sexual um ato sagrado de comunhão? Por que não assumi-lo com naturalidade? Então, isto aqui tem muitas respostas, não, mas nós vamos dar uma resposta bem geral, porque realmente aqui a gente segue aquela sugestão do tibetano, que é o seguinte: quando uma pessoa já optou pelo celibato, quando uma pessoa já optou por não fazer uso do sexo para procriar, se ele já optou, se ele já tem isso claro, o melhor é nem tocar neste assunto. Porque cada vez que se toca neste assunto, o indivíduo tem que retirar a consciência da transmutação da energia sexual, ele tem que sair do nível em que a energia sexual já se colocou, porque ele vive em celibato, e ele desce, cada vez que se refere, ele desce para as áreas de onde a energia já saiu. Então, ele faz um trabalho de elevar esta energia, e à medida que essa energia vai subindo pela sua coluna vertebral, vai para a cabeça. Se o indivíduo já assumiu esse trabalho, não é bom para ele falar disso. Não é bom nem ele pensar nisso. Porque cada vez que ele pensa, ele se volta para o caminho já percorrido pela energia. E na lei da economia, o tibetano está se referindo à lei da economia, né? Que é uma lei superior. Então, dentro da lei da economia, você falar em sexo, quando você está elevando essa energia para a sua cabeça e que lá ela não é mais sexual, lá ela é puramente criativa, então, você fazer isto, você não está ajudando o indivíduo. Agora, isto não é com todos, e há pessoas que ainda não assumiram esse trabalho, que não sabem ainda se vão assumi-lo, então para essas pessoas é necessária essa informação. Agora, quem vem para cá, para ficar aqui residente ou estável, supõe-se que ele já deve ter assumido isto, senão não estaria aqui. Então, se ele já assumiu isto, aqui não se precisa falar disto, pelos motivos que foram explicados. E uma pessoa está perguntando se a vida sexual de um casal deve restringir-se a produzir filhos. Sim, se eles tiverem que procriar, sim. Agora, se não tiverem que procriar, não tem vida sexual. Tem outro tipo de relacionamento. Tem que descobrir um outro tipo de relacionamento. Por que que existem casais? De um ponto de vista real. Existem casais porque um ser necessita do outro para ver no outro aquilo que ele ainda não vê em si. Então, por isso é que existem casais. Eu vejo no outro aquilo que eu não consigo ver em mim, e vice-versa. E assim, juntos, colaborando um com o outro, acabando nos vendo completamente. E no momento em que nós nos vemos totalmente, ajudado pelo outro que nos espelha, então aí está terminada a função de um casal. Ou então, o casal já está pronto para unir as suas forças a serviço do plano evolutivo. Agora, quando tem que procriar, aí uma relação basta para uma procriação. Houve um grande ser indiano que disse que ele teve 8 relações com a sua esposa, 8, e teve 8 filhos. Isto seria a lei. Agora, todo o resto corre por conta dos hábitos, dos costumes e da desorientação e da ignorância da humanidade, da ignorância de certas leis.
E se sentir prazer, a mesma pessoa pergunta, no ato sexual é nocivo ao desenvolvimento. Todo prazer é nocivo ao desenvolvimento, não é só esse. Qualquer coisa que lhe dê prazer, você tem que cortar, retirar da sua vida. Porque o prazer é inimigo do desenvolvimento. Isto São João da Cruz já disse há centenas de anos. O prazer é inimigo do desenvolvimento. Então, tudo aquilo que dá prazer, nós teríamos que eliminar, dispensar, cortar, transmutar, renunciar, etc. Isto é conhecido no caminho espiritual. Nós não fazemos as coisas por prazer. Nós fazemos as coisas quando elas devem ser feitas. E nós não temos que sentir prazer nenhum naquilo. O prazer é uma coisa que se acrescenta e que só serve para desviar os corpos daquilo que é a sua meta. E como transformar o desejo sexual em amor divino? Primeiro precisa transcender o desejo sexual. Desejo sexual e amor divino são duas coisas incompatíveis. Porque o amor divino está no outro nível, não está neste nível do desejo. O desejo é etérico, astral, mental. Então, primeiro precisa transcender este desejo para depois começar a perceber o amor em outro nível. Com o desejo não se percebe o amor em níveis superiores. Primeiro é preciso transcender desejo e depois é que começa a perceber o amor num outro nível. Desejo e amor divino não existe ao mesmo tempo. E qual é a importância que se outorga à sexualidade, pergunta uma pessoa, considerada como meditação? Bem, aqui no Ocidente, isto é desconhecido, isto é um processo oriental, antiquíssimo, que se usou, mas que no Ocidente ele é desconhecido e ele já tinha saído da lei evolutiva quando o Ocidente descobriu isto. De forma que aqui no Ocidente, quem diz que faz sexo como meditação, ou é ignorante, ou está mistificando, ou está enganando os outros. E a pessoa diz que no livro A Morada dos Elíseos é feita uma relação entre energia monetária e energia sexual. E que relação é esta? É a mesma energia. Ela é dividida nesses dois setores porque você conseguindo controlar um destes setores, você controla o outro. E se ela não se subdividisse em dinheiro e sexo, você jamais conseguiria controlá-la. Então esta energia está dividida entre a energia sexual e a energia monetária, neste planeta e nesta humanidade. E se você aprende a lidar com o dinheiro, ou se você aprende a lidar com a energia sexual corretamente, você está com a possibilidade de controlar a outra. Então tem pessoas que têm mais facilidade para controlar a energia sexual e outras que têm mais facilidade para controlar a energia monetária. Cada um faça o que puder e a outra vai sendo resolvida. Uma pessoa está perguntando, por que razão, desde que eu comecei a fazer o caminho espiritual conscientemente, eu abandonei a parte sexual? O que é que aconteceu? Bom, quando você começou a focalizar uma meta espiritual, a sua energia, que estava abaixo do diafragma, começou a subir. Porque você começou a fazer esse desenvolvimento, foi na sua mente, não é? Foi na sua cabeça. A mente está ligada à cabeça. Então você transformou a sua cabeça numa espécie de imã. Simplesmente porque você mudou a sua mente. Você colocou a sua mente no caminho espiritual. Então a sua cabeça, os centros da sua cabeça,
começaram a atrair toda essa energia que estava do diafragma para baixo. Não deve ter atraído totalmente, mas atraiu uma grande parte. E essa energia tendo subido, você perdeu o interesse pelo uso desta energia abaixo do diafragma. Ficou aquele tanto lá para tudo se manter vivo. Porque a gente não pode desencarnar de certas partes do corpo, a gente desencarna do corpo inteiro. Mas a energia pode mudar de nível no corpo, a energia pode trasladar para outras partes do corpo, se concentrar nas partes superiores do corpo, mas fica sempre um tanto de energia para manter o resto vivo. E como você resolveu fazer o caminho, a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente polarizaram muito nisso, você atraiu toda a energia que estava abaixo do diafragma, quase toda. E por isso que você não tem mais interesse nisso. Agora, essas coisas, como todas as outras, não acontecem só numa vida. Se uma pessoa, por ter interesse pelo caminho, já sentiu um desinteresse pelos centros inferiores, isto é porque ele já começou este trabalho há muitas encarnações. Isso não pode acontecer numa só encarnação. Há muitas pessoas que estão seriamente nesse caminho, mas que não são assim tão livres do que se passa abaixo do diafragma, porque isso é muito gradual. Isso vai acontecendo até que a energia sobe quase toda numa determinada vida. Mas numa encarnação pode-se fazer bastante. E qual é o sentido da vida sexual? Aqui e no futuro. Bem, isto é uma grande interrogação para a humanidade, não? E isto, a incompreensão do sentido dessa energia é uma das causas da situação atual da humanidade. Então, uns chegam à conclusão de que a energia sexual é para a reprodução. E se não for para reproduzir, que ela deve subir para a cabeça e deve se transformar numa energia superior. Deve se transformar numa energia criativa realmente. Isto é, ela deve se transformar de energia reprodutiva para energia criativa. Há alguns que têm isto claro. E outros que podem não ter isto muito claro. Então teriam que buscar dentro de si uma solução para este assunto. Agora, no futuro, futuro é uma palavra muito ampla. Futuro pode ser alguns séculos, ou futuro pode ser uma outra etapa da humanidade fora do tempo e do espaço. Então, nesse sentido, o futuro pode estar já aqui agora, não? Nós podemos já estar vivendo o futuro. O futuro pode já estar acontecendo aqui. Então, muitos podem estar, num certo sentido, já vivendo no futuro. E esse futuro ainda tem bastante interrogações, inclusive no campo da reprodução da espécie. E dependendo das nossas aspirações, dependendo das nossas opções, dependendo dos nossos interesses, nós vamos entrando em uma linha de esclarecimento. E essas coisas vêm sempre com graus, vêm sempre com graus. No sentido de que, na lei evolutiva, amparada pela hierarquia espiritual, nós não poderíamos ter uma revelação se não estamos preparados para saber aquilo. Nós podemos sim ter as revelações na medida que formos nos transformando, na medida que formos canalizando a nossa consciência para níveis, para assuntos, para energias imateriais. Enquanto os nossos interesses estiverem no nível da energia material, como por exemplo, devo ter filhos, não devo ter filhos, para que serve o sexo, aqui nós não vamos chegar a conclusões muito seguras.
nós precisaríamos estar realmente voltados para a energia imaterial, não para a energia material. Nós teríamos que estar voltados para a energia nos seus aspectos mais sutis, nos seus aspectos mais etéreos, para podermos ir tendo certas inspirações, para podermos ter certas respostas. E assim mesmo, as respostas que vêm desses níveis superiores nunca são respostas que nos condicionam, nunca são respostas que nos obrigam a ser de uma certa maneira. Quando vem uma resposta dos nossos níveis superiores, nós sentimos uma total liberdade para atender aquelas sugestões ou não. De forma que esses mundos superiores são muito sábios e jamais nos iriam dar um conselho ou uma sugestão que a gente não tenha a intenção de seguir. Quando nós estamos numa dúvida, quando estamos numa situação incerta, pode sim nos dar uma sugestão. Mas se nós estamos incertos, mas sem intenção de seguir, a sugestão não vem não. Todas as pessoas que se lamentam porque perguntam e não têm resposta, talvez seja porque a resposta não iria lhes agradar e que elas então não iriam seguir. Então, para o karma do indivíduo não ficar com esta marca, os planos superiores não dão resposta. Então, para a gente fazer uma pergunta e realmente ter resposta, nós precisamos estar realmente entregues àquela resposta, àquela informação. É um assunto um pouco delicado. E nós vamos aprendendo a lidar com esse assunto. Vamos aprendendo. A própria prática desses contatos, através de orações, ou através de reflexões, ou através mesmo de uma consulta que se possa ter, isto vai nos treinando.